mais no reino do pastor Orfeu do que no do Cristo elevado aos céus. A essa sequência seguiu-se um sonho que a levou a uma igreja parecida com a de São Francisco de Assis, onde se encontram os afrescos de Giotto sobre a vida do santo. Sentia-se mais à vontade nessa igreja do que em outras, porque São Francisco, como Orfeu, era um religioso sempre próximo da natureza. Tudo isso veio reavivar-lhe os sentimentos provocados pela mudança de filiação religiosa que lhe fora tão difícil, mas agora acreditava poder enfrentar alegremente essa experiência inspirada pela luz vinda da natureza. A série de sonhos acabava num eco longínquo da religião de Dionísio, talvez um lembrete de que, mesmo Orfeu, pode às vezes estar afastado do poder fecundante do deus animal que há no homem. Sonhou que levava uma criança loira pela mão. Estamos em uma alegre festividade que participam também o sol, a floresta e as flores que nos rodeiam. A criança traz uma florzinha branca na mão e a coloca na cabeça de um touro preto. O touro também faz parte da cerimônia e está coberto de ornamentos festivos. Essa referência lembra os antigos ritos que louvavam Dionísio sob a forma de touro. Mas o sonho não acabava aí. A mulher ainda acrescentou: algum tempo depois, o touro é trespassado por uma flecha dourada. Ora, além do culto de Dionísio, existe outro rito pré-cristão no qual o touro tem um papel simbólico. O deus sol persa Mitras representa o anseio de uma vida espiritual que triunfe sobre as paixões animais primitivas do homem e que, após uma cerimônia de iniciação, lhe traga paz. Essa série de imagens confirma o que sugerem muitos devaneios ou sequências de sonhos do mesmo tipo, que não existe uma paz definitiva, nenhum lugar de repouso absoluto. Na sua busca religiosa, homens e mulheres, sobretudo aqueles que vivem nas sociedades ocidentais cristãs modernas, ainda estão dominados pelas tradições primitivas que lutam entre si por uma supremacia. É um conflito entre crenças pagãs e cristãs, ou pode-se dizer também um conflito entre o renascimento e a ressurreição. Na primeira parte desse sonho, encontramos uma pista mais segura para solucionar o dilema. É um curioso exemplo de simbolismo que poderia ter passado despercebido. A mulher disse que na caverna mortuária tivera uma visão de várias cruzes vermelhas sobre discos dourados. Como mais tarde tornou-se claro em sua análise, ela estava começando a experimentar uma profunda transformação psíquica, emergindo desta morte para um novo tipo de vida. Podemos imaginar assim que essa imagem que lhe chegou no auge do seu desespero anunciava de certo modo sua futura atitude religiosa. Nos seus comentários posteriores, evidenciou-se que as cruzes vermelhas poderiam representar seu apego a uma atitude cristã, enquanto os discos dourados significavam sua inclinação para os mistérios religiosos pré-cristãos. Sua visão onírica lhe aconselharia a reconciliar esses elementos cristãos e pagãos dentro da nova vida que estava por vir. Uma última, mais importante observação diz respeito aos ritos de iniciação antigos e sua relação com o cristianismo. O rito de iniciação celebrado nos mistérios de Eleusis, ritos de adoração das deusas da fertilidade, Deméter e Perséfone, não era destinado apenas aos que buscavam viver uma vida mais plena. Era utilizado também como uma preparação para a morte, como se esta exigisse um rito iniciatório do mesmo gênero. Numa urna funerária encontrada num túmulo romano, próximo ao Columbarium, na colina Esquelina, encontramos um baixo relevo com cenas de um estágio final de iniciação, onde o novato é admitido à presença e à convivência de duas deusas. O resto da gravura trata de duas cerimônias preliminares de purificação, o sacrifício do porco místico e uma versão mística do casamento religioso. Tudo isso indica uma iniciação à morte, mas de uma forma que exclui qualquer tristeza ou luto. A cena já sugere aquele elemento dos mistérios posteriores, especialmente os do orfismo, que acrescenta à morte uma promessa de imortalidade. O cristianismo ainda foi além, prometendo mais que a imortalidade, que no antigo sentido dos mistérios de caráter cíclico significava apenas a reencarnação, ao oferecer ao fiel uma vida eterna na esfera celeste. Vemos assim, novamente, na vida moderna,
a tendência a uma repetição dos velhos esquemas arquetípicos. Aqueles que devem se habituar a enfrentar a morte precisarão, talvez, reaprender a velha mensagem que mostra que a morte é um mistério, para o qual devemos nos preparar com o mesmo espírito de submissão e humildade que precisamos ter para enfrentar a vida. Símbolos de transcendência. Os símbolos que influenciam o homem têm várias finalidades. Alguns homens precisam ser provocados, e a experiência da sua iniciação acontece com a violência de um rito de trovão dionisíaco. Outros têm de ser dominados e são levados à submissão através da organizada planificação dos templos ou das grutas sagradas, evocadora da religião apolínea do último período grego. Uma iniciação completa abrange os dois temas, como podemos verificar tanto no material extraído de textos antigos quanto nas experiências do homem atual. Mas o que fica bem claro é que o objetivo fundamental da iniciação é domar a turbulência da natureza jovem, tal como era originalmente representada por Trickster. A iniciação tem, portanto, um propósito civilizador ou espiritual, a despeito da violência dos ritos usados para desencadear esse processo. Existe, no entanto, um outro tipo de simbolismo que faz parte das tradições sagradas mais antigas e que está também ligado aos períodos de transição da vida humana. Esses símbolos não buscam integrar o iniciado em qualquer doutrina religiosa ou em uma forma temporal de consciência coletiva. Ao contrário, relacionam-se com a necessidade que o homem tem de se libertar de qualquer estado de imaturidade demasiadamente rígido ou categórico. Em outras palavras, esses símbolos dizem respeito à libertação do homem ou à sua transcendência de qualquer forma de vida restritiva, no curso da sua progressão para um estágio superior ou mais amadurecido da sua evolução. A criança, como já dissemos, possui um sentido de totalidade, ou integridade, mas apenas antes do aparecimento do seu ego consciente. No caso do adulto, esse sentido de integridade é alcançado por meio de uma união do consciente com os conteúdos inconscientes da sua mente. Dessa união surge o que Jung chamava função transcendente da psique, pela qual o homem pode alcançar sua finalidade mais elevada, a plena realização das potencialidades do seu self, ou ser. Assim, os símbolos de transcendência são aqueles que representam a luta do homem para alcançar o seu objetivo. Fornecem os meios pelos quais os conteúdos do inconsciente podem penetrar no consciente e são também eles próprios uma expressão ativa desses conteúdos. Tais símbolos apresentam múltiplas formas e sua importância está sempre patente, tanto na história da humanidade quanto nos sonhos de homens e mulheres contemporâneos que passam por alguma fase crítica em suas vidas. No nível mais arcaico desse simbolismo, vamos encontrar novamente o tema de Trickster, mas agora não como uma figura indisciplinada com pretensões a herói. Tornou-se um xamã, médico feiticeiro, cujas práticas mágicas e lampejos intuitivos fazem dele um mestre da iniciação. Sua força reside na faculdade que lhe é atribuída de conseguir se separar do corpo para voar pelo universo sob a forma de um pássaro. Nesse caso, o pássaro é, efetivamente, o símbolo mais apropriado da transcendência. Representa o caráter particular de uma intuição que funciona por meio de um médium, isto é, de um indivíduo capaz de ter conhecimento de acontecimentos distantes ou de fatos de que conscientemente nada sabe, entrando num estado de transe. Encontramos provas dessas forças até mesmo no período paleolítico da pré-história, como assinalou o pensador americano Joseph Campbell nos seus comentários a respeito das famosas pinturas descobertas em cavernas na França. Em Lascaux, ele escreve: há um desenho de um xamã deitado em transe, com uma máscara de pássaro e tendo ao lado a silhueta de um pássaro empoleirado em um bastão. Os xamãs da Sibéria usam até hoje essas indumentárias de pássaros e acredita-se que muitos foram concebidos da união de uma mulher com um pássaro. O xamã não é, portanto, apenas um participante daquelas esferas de poder que são normalmente invisíveis à nossa consciência, mas o seu próprio rebento favorito. Nós só podemos conhecer essas esferas por meio de alguma breve visão,
enquanto ele as recebe como verdadeiro Senhor. Na mais alta escala desse tipo de atividade iniciatória, bem longe do charlatanismo empregado pela magia para substituir uma intuição espiritual verdadeira, vamos encontrar os yogis hindus. Nos seus estados de transe, eles ultrapassam as categorias normais do pensamento. Um dos símbolos oníricos que exprimem com mais frequência esse tipo de liberação pela transcendência é o tema da jornada solitária ou peregrinação, que de certo modo parece ser uma peregrinação experimental, em que o iniciado descobre a natureza da morte. Mas não se trata de morte com um julgamento final ou qualquer outra prova de caráter iniciatório. É uma jornada de libertação, de renúncia e expiação, dirigida e fomentada por algum espírito piedoso. Esse espírito é, na maioria das vezes, representado por um mestre da iniciação. Alguma figura feminina superior, isto é, a ânima, como Kuan Yin no budismo chinês, Sofia na doutrina gnóstico-cristã, ou como a antiga deusa grega da sabedoria, Palas Atena. Esse simbolismo não restringe sua representação ao voo das aves ou a uma viagem pelo deserto, mas abrange qualquer movimento poderoso que signifique libertação. Na primeira etapa da vida, quando ainda se está ligado à família e ao grupo social, esse simbolismo pode ocorrer num determinado momento da iniciação em que se precisa aprender a dar sozinho os primeiros passos decisivos. É aquele momento descrito por T.S. Eliot em Terra Deserta, quando se enfrenta o terrível destemor de um instante de abandono que uma vida inteira de prudência jamais pode apagar. Num período mais maduro da vida, talvez não seja necessário romper totalmente com os símbolos que significam contenção, mas é bem verdade também que se pode estar possuído por aquele divino espírito da insatisfação que leva todo homem livre a enfrentar alguma nova descoberta ou viver de alguma maneira nova. Essa mudança pode tornar-se especialmente importante no período que vai da meia-idade à velhice, época em que as pessoas se perguntam sobre o que vão fazer ao se aposentarem, continuar trabalhando, divertir-se, viajar ou ficar em casa. Se até então tiveram vidas aventureiras, pouco seguras ou ricas de imprevistos, podem desejar dias mais tranquilos e o conforto de uma convicção religiosa. Mas, se viveram dentro dos padrões sociais em que foram educados, podem sentir uma desesperada necessidade de uma mudança libertadora. E se esse anseio será atendido temporariamente por uma viagem ao redor do mundo ou simplesmente por uma mudança para uma casa menor. Mas nenhuma dessas mudanças externas solucionará o problema se não houver alguma transcendência interior de velhos valores para criar e não apenas simular um novo padrão de vida. Um exemplo típico deste segundo caso é o de uma mulher cujo estilo de vida foi apreciado durante muito tempo, tanto por ela própria quanto por sua família e amigos, porque tinha raízes profundas e proteção contra caprichos mundanos e transitórios. Ela teve o seguinte sonho: encontrei alguns estranhos pedaços de madeira não trabalhada, mas que tinham formas muito bonitas. Alguém me disse: foi o homem de Neandertal que as trouxe. Vi então à distância esses homens de Neandertal. Parecia uma massa escura e eu não os podia distinguir com nitidez. Pensei em levar comigo um dos pedaços de sua madeira. Prossegui meu caminho como se estivesse viajando só e vi um enorme abismo que me pareceu um vulcão extinto. Uma parte desse vulcão continha água e ali eu esperava encontrar mais homens de Neandertal. Mas o que vi foram porquinhos da Índia pretos, saídos da água e que corriam para cima e para baixo entre as rochas vulcânicas escuras. Contrastando com os vínculos familiares dessa mulher e com o seu estilo de vida extremamente refinado, o sonho levou-a a um período pré-histórico, o mais primitivo que se possa imaginar. Não podia distinguir naqueles homens arcaicos um agrupamento social. Via-os à distância como uma massa escura, verdadeiramente inconsciente e coletiva. Estavam vivas, no entanto, e ela podia carregar um pedaço da sua madeira. O sonho acentuava que a madeira estava em estado natural, não trabalhada. Vinha, portanto, de um nível primitivo do inconsciente, sem nenhum condicionamento cultural.
O pedaço de madeira, singular pela sua antiguidade, liga as experiências contemporâneas dessa mulher às afastadas origens da vida humana. Sabemos, por meio de vários exemplos, que uma árvore ou planta antigas representam simbolicamente o crescimento e o desenvolvimento da vida psíquica, enquanto a vida instintiva é em geral simbolizada por animais. Assim, naquele pedaço de madeira, a mulher encontrou um símbolo do seu elo com as camadas mais profundas da inconsciência coletiva. Ela prossegue depois sozinha a sua jornada. Esse tema, como já acentuei, simboliza a necessidade de liberação sob a forma de uma experiência iniciática. Portanto, temos aqui outro símbolo de transcendência. Mais adiante no sonho, ela viu uma grande cratera de um vulcão extinto que já fora condutor de uma violenta erupção de lava vinda das mais profundas camadas da Terra. Podemos supor que seja uma referência a uma recordação significativa, que remete a alguma experiência traumatizante do passado. Ela associou essa parte do sonho a uma experiência pessoal dos seus anos de juventude, quando sentira tão intensamente as forças destruidoras, apesar de criativas, de suas emoções, que achava que ia enlouquecer. Experimentara no último período de sua adolescência uma inesperada necessidade de romper com os padrões sociais excessivamente convencionais de sua família. Tinha efetuado essa ruptura sem maiores problemas e eventualmente conseguira viver em paz com os seus parentes. Mas ainda subsistia nela um desejo profundo de se distanciar mais da esfera familiar e de se libertar do seu próprio modo de vida. Esse sonho lembra um outro. Foi-me contado por um jovem que tinha um problema totalmente diferente, mas que parecia necessitar de uma atitude de discernimento semelhante. Também ele ansiava por uma mudança. Sonhou com um vulcão de cuja cratera viu duas aves levantarem voo, como se receosas de que começasse uma erupção. Tudo isso se passava em um local estranho e solitário, e havia uma porção de água entre o vulcão e ele. Nesse particular, o sonho representou uma jornada de iniciação individual. Assemelha-se a alguns casos encontrados em tribos que viviam apenas do que colhiam, e que são os grupos humanos de sentimento familiar menos desenvolvido que se conhece. Nessas sociedades, o jovem iniciado deve fazer, sozinho, uma jornada a algum local sagrado. Nas culturas indicas da costa norte do Pacífico, poderá ser a um lago vulcânico, onde, em estado visionário ou de transe, ele vai encontrar seu espírito protetor na forma de um animal, uma ave ou um objeto natural. Ele se identificará intimamente com a sua alma do mato e se tornará um homem. Sem passar por essa experiência, é considerado, segundo a expressão de um feiticeiro Achumawi, um índio vulgar, um ninguém. Esse jovem teve esse sonho no começo de sua vida, e este anunciava sua identidade e independência futuras como homem feito. Já a mulher de que falamos antes aproximava-se do término da sua vivência e teve a experiência de uma viagem análoga, também parecendo necessitar tornar-se independente. Pôde viver o resto de seus dias em harmonia com uma lei humana que, por sua antiguidade, transcende todos os símbolos conhecidos de nossa cultura. Mas não se deve concluir que tal independência acabe num desligamento como o yogi, significando uma renúncia ao mundo e a todas as suas impurezas. Na paisagem morta e crestada do seu sonho, a mulher viu vestígios de vida animal, os porquinhos da Índia, espécie que desconhecia e que parecia lembrar um tipo particular de animal capaz de viver em dois meios, na água e na terra. Essa é a característica universal do animal como um símbolo de transcendência. Essas criaturas, vindas simbolicamente das profundezas da velha Mãe Terra, são manifestações simbólicas do inconsciente coletivo. Trazem ao campo da consciência uma mensagem quitônica, das profundezas da psique, particular um tanto diferente das aspirações espirituais simbolizadas pelas aves do sonho do jovem. Outros símbolos transcendentes das profundezas são os lagartos, as serpentes e, em alguns casos, os peixes, criaturas intermediárias que combinam atividades subaquáticas e voláteis com uma vida terrestre. O pato selvagem e o cisne também estão neste caso.
Talvez o símbolo onírico mais comum de transcendência seja a serpente, representada como símbolo terapêutico de Asculápio, deus romano da medicina, e que até hoje subsiste como símbolo da profissão médica. Trata-se originalmente de uma serpente não venenosa que vivia em árvores. Como a vemos hoje, enrolada no bastão do deus da medicina, parece representar uma espécie de mediação entre a terra e o céu. Um símbolo quitônico de transcendência ainda mais importante e mais conhecido é o motivo das duas serpentes entrelaçadas. São as célebres serpentes Naja da Índia Antiga. Encontramos-las também na Grécia, entrelaçadas no bastão do deus Hermes. Uma erma grega é uma antiga coluna de pedra com um busto do deus em cima, tendo de um lado as serpentes entrelaçadas e de outro um falo ereto. Como as serpentes estão representadas no ato sexual e o falo em ereção é, indiscutivelmente, um motivo sexual, podemos tirar conclusões bastante exatas a respeito da função da erma como símbolo de fertilidade. Mas nos enganamos se julgamos que isso só se refere à fertilidade biológica. Hermes é trickster num papel diferente, de mensageiro, de deus das encruzilhadas e aquele que conduz as almas ao mundo subterrâneo. Seu falo penetra, portanto, do mundo conhecido para o desconhecido, buscando uma mensagem espiritual de libertação e de cura. No Egito, originalmente, Hermes era conhecido como Tote, o deus com cabeça de Íbis, representado como uma forma alada do princípio transcendente. No período olímpico da mitologia grega, Hermes readquire novamente os atributos de pássaro, acrescentados à sua natureza quitônica de serpente. Foram colocadas asas sobre as serpentes do seu bastão, que se tornou um caduceu, ou bastão alado de Mercúrio. O próprio deus transformou-se então num homem voador, com chapéu e sandálias alados. Aqui vemos a força total da transcendência pela qual a consciência subterrânea da cobra, ao passar pela realidade terrena, vai atingir no seu voo uma realidade sobre-humana, ou transpessoal. Esse caráter composto do símbolo é encontrado em outras representações, como no cavalo ou no dragão alados, e em outras criaturas que abundam nas fartamente ilustradas expressões artísticas da alquimia, inclusive na obra clássica do professor Jung sobre esse assunto. Acompanhamos as inúmeras alterações desses símbolos no trabalho realizado com nossos pacientes. Revelam a amplitude de resultados que a nossa terapia pode alcançar quando liberta os conteúdos psíquicos mais profundos, tornando-os parte do equipamento consciente que nos permite entender melhor a vida. Não é fácil para o homem moderno perceber a significação dos símbolos que nos chegam do passado ou que aparecem em nossos sonhos. Também lhe é difícil verificar de que maneira o antigo conflito entre os símbolos de contenção e de liberação se relaciona com os seus próprios problemas. No entanto, tudo se torna mais claro quando constatamos que são apenas as formas específicas desses esquemas arcaicos que mudam, e não o seu significado psíquico. Referimos-nos a aves selvagens como símbolos de independência ou de libertação, mas hoje poderíamos, do mesmo modo, falar em aviões a jato ou em foguetes espaciais, pois são encarnações físicas do mesmo princípio de transcendência quando nos libertam, ao menos temporariamente, da gravidade. Do mesmo modo, os antigos símbolos de contenção que traziam estabilidade e proteção aparecem agora na busca de bem-estar econômico e social do homem moderno. Qualquer um de nós pode facilmente verificar que existe em nossas vidas um conflito entre aventura e disciplina, mal e virtude, liberdade e segurança. Mas são apenas frases que utilizamos para descrever uma ambivalência que sempre nos atormentou e para o qual parecemos nunca encontrar resposta. Ela existe, no entanto. Há um ponto de encontro entre a contenção e a liberação, e vamos achá-lo nos ritos de iniciação a que já nos referimos. Esses ritos podem tornar possível ao indivíduo ou aos grupos a união de suas forças de oposição, permitindo-lhes alcançar um equilíbrio duradouro em suas vidas. Mas os ritos não oferecem sempre ou automaticamente essa oportunidade. Aplicam-se a determinadas fases de vida de uma pessoa ou de um grupo,
e se não forem apropriadamente entendidos e traduzidos em uma nova maneira de vida, o momento pode escapar. A iniciação é, essencialmente, um processo que começa com um rito de submissão, seguido de um período de contenção, a que se sucede um outro rito, o de liberação. Assim, todo indivíduo tem possibilidade de reconciliar os elementos conflitantes da sua personalidade. Pode chegar a um equilíbrio que o faça de fato um ser humano e também verdadeiramente o seu próprio dono. O processo de individuação, por M. L. Frames. A configuração do crescimento psíquico. No início deste livro, o Dr. K. G. Jung apresentou ao leitor o conceito do inconsciente, suas estruturas individuais e coletivas e a linguagem simbólica pela qual se exprime. Uma vez compreendida a importância vital, ou seja, seu impacto benéfico ou destrutivo, dos símbolos produzidos pelo inconsciente, resta ainda o difícil problema da sua interpretação. O Dr. Jung mostrou que tudo depende de haver um estalo, o clique necessário para a correta interpretação específica em relação ao indivíduo em causa. E é dentro dessa perspectiva que ele indicou a possível significação e função do sonho. Mas no desenvolvimento da teoria de Jung surge outra questão. Qual o propósito da vida onírica do indivíduo no seu todo? Que papel representam os sonhos não apenas na organização psíquica imediata do ser humano, mas na sua vida como um todo? A partir da observação de um grande número de pessoas e do estudo de seus sonhos, calculava ter interpretado ao menos 80 mil sonhos, Jung descobriu não apenas que os sonhos dizem respeito, em grau variado, à vida de quem sonha, mas também que são parte de uma única e grande teia de fatores psicológicos. Descobriu, além disso, que, em conjunto, os sonhos parecem obedecer a uma determinada configuração ou esquema. A este esquema, Jung chamou o processo de individuação. Como os sonhos produzem a cada noite diferentes cenas e imagens, as pessoas pouco observadoras não se darão conta de qualquer esquema. Mas, se estudarmos os nossos próprios sonhos e sua sequência inteira durante alguns anos, verificaremos que certos conteúdos emergem, desaparecem e depois voltam a aparecer. Muitas pessoas sonham repetidamente com as mesmas figuras, paisagens ou situações. Se examinarmos a série total desses sonhos, observaremos que sofrem mudanças lentas, mas perceptíveis. E essas mudanças podem se acelerar se a atitude consciente do sonhador for influenciada pela interpretação apropriada dos seus sonhos e dos seus conteúdos simbólicos. Assim, a nossa vida onírica cria um esquema sinuoso, em meandros, em que temas e tendências aparecem, desvanecem-se e tornam a aparecer. Se observarmos esse desenho sinuoso durante um longo período, vamos perceber a ação de uma espécie de tendência reguladora ou direcional oculta, gerando um processo lento e imperceptível de crescimento psíquico, o processo de individuação. Surge gradualmente uma personalidade mais ampla e amadurecida, que aos poucos torna-se mais consistente e perceptível mesmo para outras pessoas. O fato de nos referirmos várias vezes a um desenvolvimento interrompido mostra a nossa crença na possibilidade que todo indivíduo tem de desenvolver tal processo de crescimento e amadurecimento. Como o crescimento psíquico não pode ser efetuado por esforço ou vontade conscientes, e sim por um fenômeno involuntário e natural, ele é frequentemente simbolizado nos sonhos por uma árvore, cujo desenvolvimento lento, pujante e involuntário cumpre um esquema bem definido. O centro organizador de onde emana essa ação reguladora parece ser uma espécie de núcleo atômico do nosso sistema psíquico. É possível denominá-lo também de inventor, organizador ou fonte das imagens oníricas. Jung chamou a este centro o Self e o descreveu como a totalidade absoluta da psique, para diferenciá-lo do ego,
que constitui apenas uma pequena parte dela. Ao decorrer dos tempos, os homens, por intuição, estiveram sempre conscientes desse centro. Os gregos o chamavam de daimon, o interior do homem. No Egito, ele estava expresso no conceito da alma Ba. E os romanos adoravam-no como o gênio inato em cada indivíduo. Em sociedades mais primitivas, imaginavam-no muitas vezes como um espírito protetor, encarnado em um animal ou um fetiche. Esse centro interior é concebido numa forma excepcionalmente pura pelos índios Nascapi, que ainda habitam as florestas da Península do Labrador. São caçadores simples que vivem em grupos familiares isolados, tão separados uns dos outros que não conseguiram desenvolver costumes tribais nem crenças e cerimônias religiosas coletivas. Ao longo da sua vida solitária, o caçador Nascapi tem que contar apenas com as suas vozes interiores e as revelações do seu inconsciente. Não há mestres religiosos que lhe digam no que acreditar, nem rituais, festas ou costumes que lhe sirvam de apoio. No seu universo elementar, sua alma é apenas um companheiro interior, que chama de meu amigo ou Mistapel, significando grande homem. Mistapel habita o coração do homem e é um ser imortal. No momento da morte, ou pouco antes, ele deixa o indivíduo para mais tarde reencarnar-se em outro homem. Os Nascapi que prestam atenção a seus sonhos tentam descobrir os seus significados e testar sua verdade. Podem estreitar seu relacionamento com um grande homem. Ele os auxilia e manda-lhes mais e melhores sonhos. Assim, a principal obrigação de um Nascapi é obedecer às instruções que lhes são transmitidas por meio dos sonhos e dar aos seus conteúdos uma forma duradoura. Mentiras e desonestidades afastam o grande homem do reinado interior do indivíduo, enquanto a generosidade, o amor ao próximo e aos animais atraem-no e lhe dão vida. Os sonhos oferecem ao Nascapi todas as possibilidades de encontrar o bom caminho não só no seu mundo interior, mas também no mundo exterior da natureza. Ajudam-no a prever o tempo e dão-lhe conselhos inestimáveis na caça, da qual depende toda a sua vida. Menciono esses povos muito primitivos porque ainda não foram contaminados por nossas ideias civilizadas e ainda guardam a intuição natural da essência do self. O self pode ser definido como um fator de orientação íntima diferente da personalidade consciente e que só pode ser apreendido por meio da investigação dos sonhos de cada um. E esses sonhos mostram-no como um centro regulador que provoca um constante desenvolvimento e amadurecimento da personalidade. No entanto, esse aspecto mais rico e mais total da psique aparece de início apenas como uma possibilidade inata. Ele pode emergir de maneira insuficiente ou então desenvolver-se de modo quase completo ao longo da nossa existência. O quanto vai evoluir depende do desejo do ego de ouvir ou não as suas mensagens. Assim como o Nascapi percebe que a pessoa receptiva às sugestões do grande homem tem sonhos melhores e mais úteis, o nosso grande homem inato torna-se mais real aos que o ouvem do que aos que o desprezam. Ouvindo-o, tornamo-nos seres humanos mais completos. O processo acontece como se o ego não tivesse sido produzido pela natureza para seguir ilimitadamente os seus próprios impulsos arbitrários, e sim para ajudar a realizar verdadeiramente a totalidade da psique. É o ego que ilumina o sistema inteiro, permitindo que ganhe consciência e, portanto, que se torne realizado. Se, por exemplo, possuo algum dom artístico de que meu ego não está consciente, este talento não se desenvolve e é como se fosse inexistente. Só posso trazê-lo à realidade se o meu ego o notar. A totalidade inata, mas escondida da psique, não é a mesma coisa que uma totalidade plenamente realizada e vivida. Podemos exemplificar assim essa afirmativa. A semente de um pinheiro contém em forma latente a futura árvore,
mas cada semente cai em determinado tempo, em um determinado lugar, no qual intervém um determinado número de fatores, como a qualidade do solo, a inclinação do terreno, a sua exposição ao sol e ao vento, etc. A totalidade latente do pinheiro reage a essas circunstâncias, evitando as pedras, inclinando-se em direção ao sol, modelando, enfim, o crescimento da árvore. É assim que um pinheiro começa, lentamente, a existir de fato, estabelecendo sua totalidade e emergindo para o campo do real. Sem a árvore viva, a imagem do pinheiro é apenas uma possibilidade ou uma abstração. E a realização dessa unicidade no indivíduo é o objetivo do processo de individuação. Sob certa perspectiva, esse processo ocorre no homem, como em qualquer outro ser vivo, de maneira espontânea e inconsciente. É um processo pelo qual subsiste a sua natureza humana inata. No entanto, em seu sentido estrito, o processo de individuação só é real se o indivíduo estiver consciente dele e, consequentemente, mantendo uma ligação viva com ele. Não sabemos se o pinheiro tem consciência do seu processo de crescimento, se aprecia ou sofre as diferentes alterações que o modelam. Mas o homem, certamente, é capaz de participar de maneira consciente do seu desenvolvimento. Chega mesmo a sentir que, de tempos em tempos, pode cooperar ativamente com ele, tomando livremente várias decisões. E essa cooperação pertence ao processo de individuação no seu sentido mais preciso. O homem, no entanto, experimenta algo que não está expresso na nossa metáfora do pinheiro. O processo de individuação é, na verdade, mais do que um simples acordo entre a semente inata da totalidade e as circunstâncias externas que constituem o seu destino. Sua experiência subjetiva sugere a intervenção ativa e criadora de alguma força suprapessoal. Por vezes, sentimos que o inconsciente nos está guiando de acordo com um desígnio secreto. É como se algo estivesse nos olhando, algo que não vemos, mas que nos vê. Talvez o grande homem que vive no nosso coração e que, através dos sonhos, nos vem dizer o que pensa a nosso respeito. Mas esse aspecto ativo e criador do núcleo psíquico só pode entrar em ação quando o ego se desembaraça de todos os projetos determinados e ambiciosos em benefício de uma forma de existência mais profunda e fundamental. O ego deve ser capaz de ouvir atentamente e de entregar-se, sem qualquer outro propósito ou objetivo, ao impulso interior de crescimento. Muitos filósofos existencialistas tentam descrever esse estado, mas limitam-se a destruir as ilusões da consciência. Chegam até a porta do inconsciente e não a conseguem abrir. Povos que vivem em culturas de raízes mais firmes do que a nossa encontram menos dificuldade em compreender que é necessário renunciar à atitude utilitarista de planejamentos conscientes para poder dar lugar a um crescimento interior da nossa personalidade. Encontrei uma vez uma senhora de idade mais avançada que não alcançara muito na vida em termos de realizações exteriores, mas tinha um bom casamento com um marido de temperamento difícil e, de certo modo, conseguira uma personalidade bastante amadurecida. Quando queixou-se a mim de que nada fizera na vida, contei-lhe a história narrada por Chuang-Tzu, um sábio chinês. A senhora compreendeu-a logo e sentiu-se tranquila. Eis a história. Um carpinteiro nômade, chamado Stone, viu no decorrer das suas viagens, em um campo próximo de um altar rústico, um velho e gigantesco carvalho. Disse a seu aprendiz, que admirava o carvalho: "Esta árvore não tem qualquer utilidade. Se quiséssemos fazer um barco com sua madeira, ele logo apodreceria. Se quiséssemos usá-la para ferramentas, elas logo se quebrariam. Para nada serve esta árvore, por isso chegou a ficar assim tão velha." Mas naquela mesma noite, em uma hospedaria, o velho carvalho apareceu em sonhos ao carpinteiro e disse-lhe: "Por que você me compara às árvores cultivadas, como o piuriteiro, a pereira, a laranjeira, a macieira e todas as outras árvores frutíferas? Antes de amadurecerem os seus frutos, as pessoas já as atacam e violentam, quebrando-lhes os galhos e arrancando-lhes os ramos. As dádivas que trazem só lhes acarretam o mal, impedindo-as de viver integralmente até o fim da sua existência natural. É o que acontece em todos os lugares, por isso esforço-me há tanto tempo para permanecer completamente inútil.
pobre mortal, crês que se eu tivesse servido para alguma coisa, teria chegado a essa altura? Além disso, tu e eu somos ambos criaturas. Então, como pode uma criatura erigir-se em juiz de outra? Inútil mortal, que sabes a respeito da inutilidade das árvores? O carpinteiro acordou e pôs-se a meditar sobre o sonho. Mais tarde, quando o aprendiz perguntou-lhe por que só havia aquela árvore a proteger o altar rústico, respondeu-lhe: "Cala-te, não falemos mais nisso. A árvore nasceu aqui propositadamente, porque em qualquer outro lugar seria maltratada. Se não fosse a árvore do altar rústico, talvez já a tivessem derrubado." O carpinteiro, evidentemente, compreendeu bem o seu sonho. Verificou simplesmente que realizar seu destino é o maior empreendimento do homem e que o nosso utilitarismo deve ceder às exigências da nossa psique inconsciente. Se traduzirmos essa metáfora em linguagem psicológica, a árvore simboliza o processo de individuação e dá uma boa lição ao nosso ego, de visão tão limitada. Sob essa árvore, que cumpriu seu destino, havia, na história de Chuang Tzu, um altar rústico, isto é, uma pedra bruta, sobre a qual eram oferecidos sacrifícios ao deus local, dono daquele pedaço de terra. O simbolismo do altar significa que para realizar um processo de individuação é preciso nos submetermos conscientemente ao poder do inconsciente, em lugar de pensarmos em que devemos fazer, ou o que se considera melhor fazer, ou o que se faz habitualmente, etc. É preciso apenas ouvir, para poder compreender o que a totalidade interior, o self, quer que façamos, aqui e agora, em uma determinada situação. Nossa atitude deve ser como a do pinheiro, de que há pouco falamos. Não se aborrece quando o seu crescimento é obstruído por alguma pedra, nem faz planos para vencer os obstáculos. Tenta simplesmente sentir se deve crescer mais para a esquerda ou mais para a direita, em direção à encosta ou afastado dela. Tal como a árvore, devemos nos entregar a esse impulso quase imperceptível e, no entanto, poderosamente dominador. Um impulso que vem do nosso anseio por uma autorrealização criativa e única. É um processo no qual é necessário, repetidamente, buscar e encontrar algo ainda não conhecido por ninguém. Os sinais orientadores ou impulsos vêm não do ego, mas da totalidade da psique, o self. Além disso, é inútil observarmos o outro furtivamente para ver como qualquer outra pessoa vai realizando o seu processo de desenvolvimento, pois cada um de nós tem uma maneira particular de autorrealização. Apesar de muitos problemas humanos serem semelhantes, eles nunca são perfeitamente idênticos. Todos os pinheiros são muito parecidos, ou não os reconheceríamos como pinheiros. E, entretanto, nenhum é exatamente igual ao outro. Devido a esses fatores de semelhanças e disparidades, torna-se difícil resumir as infinitas variações do processo de individuação. O fato é que cada pessoa tem que realizar algo de diferente, exclusivamente seu. Muitos têm criticado os pontos de vista junguianos porque não apresentam material psíquico sistematizado. No entanto, esquecem que o material propriamente é a experiência viva, carregada de emoção, irracional, imutável por natureza, não se prestando a sistematizações, a não ser de um modo muito superficial. Isto é, quando se lida com níveis médios estatísticos, é possível fazer-se uma descrição racional e sistemática dos fatos. Mas, quando tentamos descrever um acontecimento psíquico particular, resumimos-nos a apresentar um quadro honesto dessa ocorrência de tantos ângulos quanto for possível. Do mesmo modo, os cientistas têm de admitir que não sabem exatamente o que é a luz. Podem dizer apenas que, em certas condições experimentais, parece consistir de partículas, enquanto em outras parece consistir de ondas. Mas ignora-se o que é a luz em si. A psicologia do inconsciente e qualquer descrição do processo de individuação encontram dificuldades de definição idênticas. Mas vamos tentar apresentar aqui um esboço de algumas das suas características fundamentais.
O primeiro acesso ao inconsciente. Para a maioria das pessoas, os anos da juventude caracterizam-se por um despertar gradativo, um estado no qual o indivíduo se torna, aos poucos, consciente do mundo e dele mesmo. A infância é um período de grande intensidade emocional, e os primeiros sonhos de uma criança revelam muitas vezes a estrutura básica da psique sob uma forma simbólica, indicando como mais tarde ela irá modelar o destino desse indivíduo. Por exemplo, Jung contou uma vez a um grupo de estudantes o caso de uma jovem mulher tão obcecada por sua angústia que se suicidou aos 26 anos. Quando criança, ela sonhou que o Jack Frost, o Homem da Neve, havia entrado em seu quarto quando ela estava deitada e lhe beliscara o estômago. Acordou e descobriu que ela mesma se havia beliscado, com a própria mão. O sonho não a assustou, apenas recordava-se dele. Mas o fato de esse seu estranho encontro com o demônio do frio, da vida congelada, não ter lhe provocado nenhuma reação emocional, não pressagiava nada de bom para o futuro. E era, em si mesmo, uma anomalia. Foi com essa mesma frieza e insensibilidade que, mais tarde, pôs fim à própria vida. Desse único sonho é possível deduzir o destino trágico de quem o sonhou, já antecipado na infância por sua psique. Algumas vezes não é um sonho, mas algum acontecimento real, impressionante e inesquecível, que, como uma profecia, antecipa o futuro sob uma forma simbólica. É sabido que as crianças muitas vezes se esquecem de acontecimentos que impressionaram os adultos e guardam a lembrança viva de algum incidente ou história que ninguém mais notou. Quando examinamos essas recordações infantis, verificamos que, habitualmente, retratam, quando interpretadas, como um símbolo algum problema básico da constituição da psique da criança. Ao chegar à idade escolar, a criança começa a fase de estruturação do seu ego e de adaptação ao mundo exterior. Essa fase traz, em geral, um bom número de choques e embates dolorosos. Ao mesmo tempo, algumas crianças nessa época começam a sentir-se muito diferentes das outras. E esse sentimento de singularidade acarreta uma certa tristeza, que faz parte da solidão de muitos jovens. As imperfeições do mundo e o mal que existe dentro e fora de nós tornam-se problemas conscientes. A criança precisa enfrentar impulsos interiores prementes e ainda não compreendidos, além das exigências do mundo exterior. Se o desenvolvimento da consciência for perturbado no seu desabrochar natural, ela, para escapar das suas dificuldades externas e internas, isola-se em uma fortaleza íntima. Quando isso acontece, seus sonhos e seus desenhos, que dão ao material inconsciente uma expressão simbólica, revelam de maneira invulgar a recorrência de um tipo de motivo circular, quadrangular ou nuclear, que mais tarde explicaremos. É uma referência ao núcleo psíquico, que já mencionamos antes, o centro vital da personalidade, do qual emana todo o desenvolvimento estrutural da consciência. É natural que a imagem desse centro central apareça de modo especialmente marcante quando a vida psíquica do indivíduo está ameaçada. Desse núcleo central, tanto quanto sabemos hoje em dia, é comandada toda a estruturação da consciência do ego, que é aparentemente uma cópia ou réplica do centro original. Nessa primeira fase, muitas crianças buscam ardentemente algum sentido na vida que as possa ajudar a lidar com o caos existente dentro e fora delas. Há outras, no entanto, que ainda se deixam conduzir inconscientemente pelo dinamismo de esquemas arquetípicos herdados e instintivos. Esses jovens não se preocupam com um sentido mais profundo de vida, porque a sua experiência com o amor, a natureza, o esporte e o trabalho lhes dá uma satisfação imediata e significativa. Não são necessariamente mais superficiais que os outros jovens. O fluxo da vida é que os faz ter menos atritos e perturbações que seus companheiros mais introspectivos. Se viajarmos de carro ou de trem sem olhar pela janela, só as paradas, partidas e curvas súbitas nos fazem constatar que estamos nos movendo. O verdadeiro processo de individuação, isto é, a harmonização do consciente com o nosso próprio centro interior,
O núcleo psíquico, ou self, em geral, começa infligindo uma lesão na personalidade, acompanhada do consequente sofrimento. Esse choque inicial é uma espécie de apelo, apesar de nem sempre ser reconhecido como tal. Ao contrário, o ego sente-se tolhido em suas vontades ou desejos, e geralmente projeta esta frustração sobre qualquer objeto exterior. Ou seja, o ego passa a acusar Deus, a situação econômica, o chefe ou o cônjuge como responsáveis por esta frustração. Algumas vezes, tudo parece bem externamente, mas no seu íntimo, a pessoa está sofrendo de um tédio mortal que torna tudo vazio e sem sentido. Muitos mitos e contos de fadas descrevem simbolicamente esse estágio inicial do processo de individuação, quando contam histórias de um rei que ficou doente ou envelheceu. Outras histórias características são a do rei e rainha estéreis, ou a do monstro que rouba mulheres, crianças, cavalos e tesouros de um reino, ou a do demônio que impede o exército ou a armada de algum rei de seguir sua rota, ou a da escuridão que cobre todas as terras, e ainda histórias sobre secas, inundações, geadas, etc. Poderia-se dizer que o encontro inicial com o self lança uma sombra sobre o futuro, ou que esse amigo interior aparece primeiro como um caçador que prepara sua armadilha para pegar o ego indefeso. Observamos nos mitos que a magia ou o talismã capaz de curar a desgraça de um rei ou de seu país são sempre alguma coisa muito peculiar. Em um determinado conto, por exemplo, um mérolo branco ou um peixe com um anel de ouro nas guelras podem ser os elementos necessários para a recuperação da saúde do rei. Em outro, o rei vai precisar da água da vida ou dos 3 fios de cabelo dourados da cabeça do diabo, ou ainda da trança dourada de uma mulher. E depois, naturalmente, da dona da trança. Seja ele qual for, o remédio para afastar o mal é sempre único e difícil de ser encontrado. Acontece exatamente o mesmo na crise inicial que marca a vida de um indivíduo. Procura-se algo impossível de achar ou a respeito do qual nada se sabe. Em tais momentos, qualquer conselho bem intencionado e sensato é completamente inútil, seja para que a pessoa se torne mais responsável, para que tire umas férias, para que não trabalhe tanto ou para que trabalhe mais, para que tenha maior ou menor contato humano, ou para que arranje um passatempo. Nada disso ajuda a pessoa, a não ser excepcionalmente. Só há uma atitude que parece alcançar algum resultado: voltar-se para as trevas que se aproximam, sem nenhum preconceito e com toda a simplicidade, e tentar descobrir qual o seu objetivo secreto e o que vem solicitar do indivíduo. O propósito secreto dessas trevas que se avizinham geralmente é tão invulgar, tão especial e inesperado que, via de regra, só se consegue percebê-lo por meio dos sonhos e das fantasias que brotam do inconsciente. Se focalizarmos nossa atenção sobre o inconsciente, sem suposições precipitadas ou rejeições emocionais, o propósito há de surgir em um fluxo de imagens simbólicas de grande proveito. Mas nem sempre isso acontece. Algumas vezes aparece, inicialmente, uma série de dolorosas constatações do que existe de errado em nós e nas nossas atitudes conscientes. Temos, então, que dar início a esse processo engolindo todo tipo de verdades amargas. A realização da sombra. Quando o inconsciente de início se manifesta de forma ou negativa ou positiva, depois de algum tempo surge a necessidade de readaptar de uma melhor forma a atitude consciente aos fatores inconscientes, aceitando o que parece ser uma crítica do inconsciente. Por meio dos sonhos, passamos a conhecer aspectos de nossa personalidade que, por várias razões, havíamos preferido não olhar muito de perto. É o que Jung chamou de realização da sombra. Ele empregou o termo sombra para essa parte inconsciente da personalidade porque realmente ela quase sempre aparece nos sonhos sob uma forma personificada. A sombra não é o todo da personalidade inconsciente. Representa qualidades e atributos desconhecidos ou pouco conhecidos do ego.
aspectos que pertencem sobretudo à esfera pessoal e que poderiam também ser conscientes. Sob certos ângulos, a sombra pode também consistir de fatores coletivos que brotam de uma fonte situada fora da vida pessoal do indivíduo. Quando uma pessoa tenta ver a sua sombra, ela fica consciente e, muitas vezes envergonhada, das tendências e impulsos que nega existirem em si mesma, mas que consegue perfeitamente ver nos outros. Coisas como o egoísmo, a preguiça mental, a negligência, as fantasias irreais, as intrigas e as tramas, a indiferença e a covardia, o amor excessivo ao dinheiro e aos bens, em resumo, todos aqueles pequenos pecados que já se terá confessado dizendo não tem importância, ninguém vai perceber e, de qualquer modo, as outras pessoas também são assim. Se você se enche de raiva quando um amigo lhe aponta um defeito, pode ter certeza de que aí se encontra uma parte da sua sombra, da qual você não tem consciência. É natural que nos sintamos aborrecidos quando gente que não é melhor do que nós vem nos criticar por defeitos relacionados à sombra. Mas o que dizer quando é o próprio sonho, juiz interior do próprio ser, que nos reprova? É o momento em que o ego fica encurralado e reduzido, em geral, a um silêncio embaraçoso. Começa depois um lento e doloroso processo de autoeducação, tarefa que, pode-se dizer, equivale psicologicamente aos trabalhos físicos de Hércules. A primeira tarefa desse infortunado herói, lembremo-nos, foi limpar em um só dia os estábulos de Álgias, onde centenas de cabeças de gado haviam deixado seu esterco em décadas. Uma tarefa tão imensa que deixaria o mortal comum desencorajado só de pensar nela. A sombra não consiste apenas de omissões. Apresenta-se muitas vezes como um ato impulsivo ou inadvertido. Antes de se ter tempo de pensar, irrompe a observação maldosa, comete-se a má ação, a decisão errada é tomada e confrontamos-nos com uma situação que não intencionávamos criar conscientemente. Além disso, a sombra se expõe, muito mais que a personalidade consciente, a contágios coletivos. O homem que está só, por exemplo, encontra-se relativamente bem, mas assim que vê os outros comportarem-se de maneira primitiva e maldosa, começa a ter medo de o considerarem tolo se não fizer o mesmo. Entrega-se então a impulsos que na verdade não lhe pertencem. Particularmente quando estamos em contato com pessoas do mesmo sexo, é que tropeçamos tanto na nossa sombra quanto na delas. Apesar de percebermos a sombra da pessoa do sexo oposto, ela nos incomanda menos e a desculpamos mais facilmente. Nos sonhos e nos mitos, portanto, a sombra aparece como uma pessoa do mesmo sexo que o sonhador. O seguinte sonho pode ser um bom exemplo para essas observações. A pessoa que o sonhou era um homem de 48 anos que tentava viver por ele e para si mesmo, trabalhando muito, disciplinando-se e reprimindo o prazer e a espontaneidade com uma intensidade bem maior do que seria aconselhável à sua natureza. Eu possuía e morava numa casa muito grande na cidade, embora ainda não a conhecesse bem. Por isso, percorria toda e descobri, principalmente no porão, vários quartos que nunca vira, além de várias portas que levavam a outros porões e ruas subterrâneas. Senti-me inquieto ao ver que várias dessas portas não estavam fechadas e que algumas não tinham qualquer fechadura. Além do mais, havia vários trabalhadores na vizinhança que poderiam ter penetrado na casa. Quando voltei ao andar térreo, passei por um pátio, onde voltei a descobrir várias saídas para a rua ou para outras casas. Quando procurei investigar melhor, um homem dirigiu-se a mim, rindo alto e declarando que éramos velhos colegas de colégio. Também me lembrava dele, e enquanto me contava sobre a sua vida, fomos seguindo em direção a uma das saídas e passamos a andar pelas ruas da cidade. Havia um estranho tom claro-escuro na atmosfera quando atravessamos uma enorme rua circular e chegamos a um gramado por onde 3 cavalos passaram galopando. Eram animais fortes e bonitos, fogosos e bem cuidados, e não traziam cavaleiros, teriam fugido de uma tropa de exército. O labirinto do porão com estranhos corredores, quartos e portas sem chave, lembra a velha representação egípcia do mundo subterrâneo, um símbolo bem conhecido do inconsciente e de suas desconhecidas possibilidades.
Mostra também como estamos abertos a outras influências no lado da sombra do nosso inconsciente e como elementos bizarros e estranhos podem ali penetrar. O porão é o subsolo da psique do sonhador. No pátio daquela estranha casa, que representa a perspectiva psíquica ainda desconhecida da sua personalidade, um velho colega de escola aparece de repente. É alguém que obviamente personifica um outro aspecto do sonhador, um aspecto que fora parte de sua vida infantil, mas de que se esquecera. Acontece muitas vezes que as qualidades infantis de uma pessoa, por exemplo, a alegria, a irascibilidade e a confiança, desaparecem de repente e não se sabe para onde foram ou por quê. E é um desses traços perdidos do sonhador que volta do pátio, tentando refazer uma amizade. Esse personagem, provavelmente, representa a disposição negligenciada pelo sonhador de aproveitar a vida e o lado extrovertido da sua sombra. Mas logo percebemos por que o sonhador sentiu-se inquieto antes de encontrar esse velho amigo aparentemente inofensivo. Quando passeia com ele pelas ruas, cavalos passam em disparada. Julga que se teriam evadido de uma tropa militar, isto é, da disciplina consciente que até então caracterizara a sua vida. O fato de os cavalos não carregarem cavaleiros mostra que os impulsos instintivos podem escapar do nosso controle consciente. Nesse velho amigo e nos cavalos, reaparecem todas as forças positivas que lhe faltavam antes e que lhe eram tão necessárias. Esse é um problema que aparece com frequência ao encontrarmos o nosso outro lado. Em geral, a sombra contém valores necessários à nossa consciência, mas que existem sob uma forma que torna difícil a sua integração na vida de cada um. No sonho que acabo de citar, as inúmeras passagens subterrâneas e a grande casa mostram também que o sonhador ainda não conhece as suas próprias dimensões psíquicas, nem está apto a completá-las. A sombra, tal como aparece neste sonho, é típica do introvertido, um homem que tem forte tendência de alienar-se do mundo exterior. Se fosse um extrovertido, mais voltado para objetos e vida exteriores, a sombra teria aspecto bem diferente. Um jovem de temperamento dinâmico lançava-se continuamente em vários empreendimentos, sempre bem-sucedidos, enquanto seus sonhos insistiam para que terminasse uma obra pessoal de caráter criativo que iniciara há tempos. Um dos seus sonhos foi o seguinte: um homem está deitado em um divã e puxa as cobertas sobre o rosto. É um malfeitor francês que aceitará qualquer incumbência criminosa. Um funcionário acompanha-me escada abaixo e tomo conhecimento de que há uma conspiração contra mim. Isto é, que o francês vai me matar-me como que acidentalmente. É o que parecerá quando tudo tiver acontecido. No momento, ele chega furtivamente por trás de mim ao nos aproximarmos da saída, mas estou atento. Um homem grande, corpulento, rico e influente encosta-se de repente à parede ao meu lado, sentindo-se mal. Aproveito imediatamente a oportunidade e mato o funcionário apunhalando-o no coração. Só se nota um pouco de umidade, é o que se comenta. Agora estou salvo, pois o francês não me atacará, já que o homem que lhe dava ordens está morto. Provavelmente o funcionário e o homem corpulento são a mesma pessoa, um substituindo o outro. O malfeitor representa o outro lado do sonhador, sua introversão, que chegou a um total estado de carência. Está deitado num divã, isto é, numa situação passiva, e puxa a coberta sobre o rosto porque deseja ficar só. O funcionário, por outro lado, e o homem corpulento e próspero, que são uma só pessoa, personificam as responsabilidades e atividades exteriores bem-sucedidas do sonhador. O repentino mal-estar do homem corpulento está ligado ao fato de o sonhador ter, também ele, passado mal várias vezes quando permitira que a sua energia dinâmica irrompesse violentamente na sua vida exterior. Mas este homem tão bem-sucedido não tinha sangue nas veias, apenas uma espécie de umidade, significando que as atividades ambiciosas do sonhador não continham paixão e vida verdadeiras, eram apenas simples mecanismos anêmicos. Portanto,
não haveria grande perda com o assassinato do homem corpulento. No final do sonho, o francês está satisfeito. Ele representa, obviamente, uma sombra positiva que só se tornara perigosa e negativa porque as atitudes conscientes do sonhador não estavam de acordo com ela. Este sonho nos mostra que a sombra pode compreender muitos elementos diferentes, por exemplo, a ambição inconsciente, o homem corpulento e próspero, e a introversão, o francês. Essa associação particular do sonhador com o francês, além disso, diz respeito à fama de amorosos que os franceses têm. Portanto, os dois personagens que representam a sombra expressam, também, dois conhecidos instintos, o poder e o sexo. O instinto do poder aparece momentaneamente em forma dúplice, como funcionário e como homem bem-sucedido. O funcionário público personifica a adaptação à coletividade, enquanto o homem próspero denota ambição, mas ambos, naturalmente, estão a serviço do mesmo instinto do poder. Quando o sonhador consegue deter essa força interior, o francês já não é mais hostil. Em outras palavras, o aspecto igualmente perigoso do impulso sexual também foi dominado. Obviamente, o problema da sombra exerce papel relevante nos conflitos políticos. Se o homem que teve este sonho não fosse sensível ao problema apresentado por sua sombra, poderia facilmente identificar o francês violento como os perigosos comunistas do mundo exterior, ou o funcionário e o homem bem-sucedido como os gananciosos capitalistas. Desse modo, continuaria a ignorar dentro de si aqueles elementos conflitantes. Quando as pessoas observam nos outros as suas próprias tendências inconscientes, estão fazendo o que chamamos de projeção. As agitações políticas, em todos os países, estão cheias de projeções, assim como as intrigas individuais e de pequenos grupos. Projeções de toda espécie toldam a nossa visão do próximo e, destruindo a sua objetividade, destroem qualquer possibilidade de um relacionamento humano autêntico. Existe ainda uma outra desvantagem na projeção da nossa sombra. Se a identificarmos como os comunistas ou como os capitalistas, por exemplo, uma parte da nossa personalidade permanecerá no lado oposto, isto é, na oposição. O resultado é que sempre, involuntariamente, faremos coisas por detrás de nós mesmos, apoiando este outro lado e assim, sem querer, estaremos ajudando o nosso inimigo. Se, ao contrário, ficarmos conscientes da projeção e conseguirmos discutir o problema sem hostilidade ou medo, tratando a outra pessoa com sensibilidade, haverá chance de compreensão mútua, ou pelo menos de trégua. Depende muito de nós mesmos a nossa sombra tornar-se nossa amiga ou inimiga. Como os sonhos da casa inexplorada e do malfeitor francês exemplificaram, nem sempre a sombra é necessariamente um elemento de oposição. Na verdade, ela se parece com qualquer ser humano com que temos de nos relacionar. Segundo as circunstâncias, algumas vezes cedendo, outras resistindo, outras ainda dando-lhe amor. A sombra só se torna hostil quando é ignorada ou incompreendida. Algumas vezes, bem raramente aliás, o indivíduo sente-se impelido a dar livre curso ao pior lado da sua natureza, reprimindo o que há de melhor nela. Nesses casos, a sombra aparece-lhe nos sonhos como uma figura positiva. Mas, para quem se entregar realmente às suas emoções e sentimentos naturais, a sombra poderá surgir como um intelectual, frio e negativo. Personifica, assim, julgamentos venenosos e pensamentos negativos que estiveram contidos. Portanto, seja qual for a forma que tome, a função da sombra é representar o lado contrário do ego e encarnar precisamente os traços de caráter que mais detestamos nos outros. O problema teria fácil solução se pudéssemos integrar a sombra na nossa personalidade consciente, tentando apenas ser honestos e usar nossa lucidez. Mas, infelizmente, essa tentativa nem sempre funciona. Há um impulso de tamanha força na nossa sombra que a razão não consegue triunfar.
Uma experiência amarga vinda do exterior pode ocasionalmente ajudá-la. É como se fosse necessário um tijolo cair em nossa cabeça para conseguirmos deter os ímpetos e impulsos da sombra. Às vezes, uma decisão heróica pode alcançar o mesmo efeito. Mas esse esforço sobre-humano só é possível quando o grande homem, dentro de nós, o Self, ajuda o indivíduo a realizá-lo. O fato de a sombra ter esse poder arrebatador de impulsos irresistíveis não significa que tais impulsos devam ser sempre heroicamente reprimidos. Algumas vezes, a sombra é assim poderosa, porque o Self indica uma orientação idêntica. Portanto, não sabemos se é o Self ou a sombra que nos pressiona. No inconsciente, encontramos-nos infortunadamente na mesma situação de quem pisa numa paisagem lunar. Todos os seus conteúdos estão manchados, enevoados e mesclados uns aos outros, não se sabendo nunca exatamente o que é ou onde está determinada coisa ou onde ela começa ou acaba. Chamamos isso de contaminação dos conteúdos inconscientes. Quando Jung chamou de sombra um determinado aspecto da personalidade inconsciente, referia-se a um fator relativamente definido. Mas, às vezes, tudo que o ego desconhece mistura-se à sombra, incluindo as mais valiosas e nobres forças. Quem, por exemplo, poderia decidir se o malfeitor francês do sonho que comentamos seria um vagabundo inútil ou um introvertido de grande valor? E os cavalos do sonho anterior? Deveríamos deixá-los correr livremente ou não? Quando o próprio sonho não oferece indicações claras, a personalidade inconsciente tem de tomar suas próprias decisões. Se a figura da sombra contém forças vitais e positivas, devemos assimilá-las na nossa experiência ativa e não reprimi-las. Cabe ao ego renunciar ao seu orgulho e à sua vaidade para viver plenamente o que parece sombrio e negativo, mas que na realidade pode não o ser. Tudo isso exige, às vezes, um sacrifício tão heróico quanto o de dominar uma paixão, mas em sentido oposto. As dificuldades éticas que surgem ao encontrarmos nossa sombra estão bem descritas no livro do Alcorão, em edição publicada no século XVIII. Moisés encontra Khidir, o primeiro anjo de Deus, no deserto. Vagueiam juntos e Khidir exprime o seu receio de que Moisés não seja capaz de assistir aos seus feitos sem se revoltar-se. Se Moisés não puder compreendê-lo nem confiar nele, Khidir terá de deixá-lo. Naquele momento, Khidir põe a pique o barco pesqueiro de alguns pobres aldeões, mata diante de Moisés um formoso jovem e, finalmente, restaura os muros tombados de uma cidade de ateus. Moisés, que se indignara tanto, viu então, tardiamente, quanto seu julgamento fora precipitado. As ações de Khidir pareciam más, na realidade não o eram. Considerando essa história de um ângulo simples e ingênuo, poderíamos supor que Khidir é a sombra indisciplinada, caprichosa e má do piedoso e disciplinado Moisés. Mas não é esse o caso. Khidir é essencialmente a personificação de algumas ações criativas e secretas de Deus. Encontramos um sentido semelhante na famosa história indiana, O Rei e o Cadáver, interpretada por Henry Zimmer. Não foi por acaso que deixei de ilustrar com um sonho esse problema sutil. Escolhi essa história do Alcorão porque resume a experiência de uma vida, algo que um único sonho não conseguiria exprimir de modo tão claro. Tudo isso exige, às vezes, um sacrifício tão heróico quanto o de dominar uma paixão, mas em sentido oposto. Quando nossos sonhos aparecem personagens sombrios parecendo desejar alguma coisa, é difícil sabermos se personificam uma parte da nossa sombra, o Self, ou ambos simultaneamente. Adivinhar antecipadamente se o nosso sinistro personagem simboliza alguma deficiência que precisamos vencer ou um aspecto significativo da vida que devemos aceitar é um dos mais difíceis problemas a nós apresentado em nosso processo de individuação. Além disso, os símbolos oníricos são tão sutis e complicados que não podemos estar suficientemente seguros da sua interpretação. Nesse caso, tudo o que se pode fazer é aceitar o desconforto que nos traz uma dúvida de ordem ética, evitando decisões ou compromissos definitivos e continuando a observar os sonhos.
É uma situação tanto parecida com a de Cinderela, quando a madrasta jogou à sua frente um monte de ervilhas para que as catasse. Apesar da tarefa desanimadora, Cinderela pôs-se pacientemente a recolher as ervilhas até que, de repente, pombas, ou formigas em algumas versões, vieram ajudá-la. São animais que simbolizam os impulsos construtivos que vêm do fundo do inconsciente, só percebidos de uma maneira orgânica e que nos mostram o caminho a seguir. Em algum lugar no aspecto mais profundo de nós mesmos, em geral sabemos aonde ir e o que fazer, mas há ocasiões em que o palhaço que chamamos de eu age de modo tão irrefletido que a voz interior não consegue se deixar ouvir. Algumas vezes falham todas as tentativas de entendermos as mensagens do inconsciente, e diante dessa dificuldade, só resta a coragem para fazer o que nos parece melhor, apesar de devermos estar prontos para mudar o rumo das nossas decisões quando o inconsciente indicar ou sugerir subitamente uma outra direção. Também pode acontecer, mas isso raramente, que uma pessoa prefira resistir às solicitações do inconsciente, mesmo que isso o violente, a afastar-se demasiado da sua condição de ser humano. Seria a situação de alguém que, para se sentir-se realizado, precisasse dar livre curso a tendências criminosas. A força e a clareza interiores necessárias ao ego para tomar tais decisões emanam secretamente do grande homem, que aparentemente não deseja se denunciar. Pode ser que o self queira que o ego faça uma escolha livre, ou que talvez o self, para manifestar-se, dependa da consciência humana e de suas decisões. Quando surge esse tipo de problema ético, ninguém pode julgar verdadeiramente os atos alheios. Cada homem tem que enfrentar o seu próprio problema e tentar determinar o que lhe parece mais certo. Como disse um velho mestre do Zen budista, devemos seguir o exemplo do pastor que vigia o seu gado com um cajado na mão, para que não vá pastar em campo alheio. Essas novas descobertas da psicologia experimental vão necessariamente operar algumas mudanças em nossa apreciação da moral coletiva, pois nos obrigarão a julgar todas as ações humanas de um modo muito mais pessoal e relativo. A descoberta do inconsciente é uma das maiores dos últimos tempos. Mas como o reconhecimento da nossa realidade inconsciente implica um processo honesto de autocrítica, além de uma reorganização de vida, muitas pessoas continuam a comportar-se como se nada houvesse acontecido. É preciso muita coragem para levar o inconsciente a sério e enfrentar os problemas que ele desperta. E se a maioria das pessoas é por demais indolente para refletir sobre os aspectos morais do seu comportamento consciente, não há de ser a influência exercida pelo inconsciente que vai perturbá-las. Ânima, o elemento feminino. Problemas morais, difíceis ou confusos não são provocados somente pelo aparecimento da sombra. Muitas vezes emergem de uma outra figura interior. Se o sonhador for um homem, irá descobrir a personificação feminina do seu inconsciente e, caso seja uma mulher, será uma personificação masculina. Muitas vezes esse segundo personagem simbólico aparece por detrás da sombra, trazendo novos e diferentes problemas. Jung chamou as formas masculina e feminina, respectivamente, de ânimos e ânima. Ânima é a personificação de todas as tendências psicológicas femininas na psique do homem, os humores e sentimentos instáveis, as intuições proféticas, a receptividade ao irracional, a capacidade de amar, a sensibilidade à natureza e, por fim, mas não menos importante, o relacionamento com o inconsciente. Não foi por mero acaso que antigamente utilizavam-se sacerdotisas como Sibila na Grécia para sondar a vontade divina e estabelecer comunicação com os deuses. Um bom exemplo da ânima como uma figura interior da psique masculina é encontrado nos feiticeiros e profetas, xamãs dos esquimós e de outras tribos árticas. Alguns chegam mesmo a usar roupas femininas ou seios desenhados nas roupas de modo a evidenciar o seu interior feminino, que lhes vai permitir entrar em contato com o país dos espíritos, ou seja, com o que chamamos de inconsciente. Nessas tribos, conta-se o caso de um jovem que estava sendo iniciado por um velho xamã e que foi enterrado num buraco na neve.
Caiu num profundo estado de sonolência e exaustão. Enquanto estava nessa espécie de coma, viu de repente uma mulher que emitia luz. Ela ensinou-lhe tudo o que precisava saber e, mais tarde, como seu espírito protetor, ajudou-o a exercitar sua difícil profissão, pondo-o em contato com as forças do além. Essa é uma experiência que mostra a ânima como uma personificação do inconsciente masculino. Nas suas manifestações individuais, o caráter da ânima de um homem, em geral, é determinado por sua mãe. Se o homem sente que a mãe teve sobre ele uma influência negativa, sua ânima vai expressar-se muitas vezes de maneira irritada, depressiva, incerta, insegura e susceptível. No entanto, se ele for capaz de dominar essas investidas de cunho negativo, elas poderão, ao contrário, servir para fortalecer-lhe a masculinidade. No interior da alma desse tipo de homem, a figura negativa da mãe ânima repetirá, incessantemente, o mesmo tema. Não sou nada. Nada tem sentido. Com todas as outras é diferente, mas comigo, nada me dá prazer. Estes humores da ânima provocam uma espécie de apatia, um medo de doenças, de impotência ou de acidentes. A vida adquire um aspecto tristonho e opressivo. O clima psicológico sombrio pode até mesmo levar um homem ao suicídio, e a ânima torna-se então o demônio da morte. É nesse papel que ela foi apresentada no filme Orfeu, de Cocteau. Os franceses chamam de femme fatale essa personificação da ânima. Uma versão mais amena desse tipo sombrio de ânima é a Rainha da Noite, da Flauta Mágica de Mozart. As sereias da Grécia ou as Lorelai dos alemães também personificam o aspecto perigoso da ânima, simbolizando uma ilusão destruidora. O seguinte conto siberiano ilustra bem o comportamento da ânima malévola. Um dia, um caçador solitário vê uma linda mulher surgir da densa floresta, do outro lado do rio. Ela acena para ele e canta: "Oh, vem, solitário caçador, no silêncio do crepúsculo. Vem, vem, sinto tua falta, sinto tua falta. Agora vou te abraçar, abraçar. Vem, vem, meu ninho está próximo, meu ninho está próximo. Vem, caçador solitário, vem agora no silêncio do crepúsculo." O caçador se despe e atravessa o rio a nado. Mas, de repente, a mulher transforma-se numa coruja e foge rindo e caçoando dele. Ao nadar de volta para buscar suas roupas, ele se afoga no rio gelado. Neste conto, a ânima simboliza um sonho irreal de amor, de felicidade e de calor materno, o ninho. Um sonho que afasta o homem da realidade. O caçador se afoga porque perseguiu um desejo fantasioso que não podia se realizar. Outra maneira pela qual a ânima se manifesta de forma negativa na personalidade de um homem é revelada no tipo de observação rancorosa, venenosa e efeminada que ele pode empregar para desvalorizar todas as coisas. Observações desse tipo sempre contêm uma mesquinha distorção da verdade e são engenhosamente destruidoras. Existem lendas pelo mundo afora em que surge uma donzela venenosa. Como dizem no Oriente, é sempre uma bela criatura que traz veneno ou armas escondidas no corpo com as quais mata seus amantes na primeira noite de amor. Quando assim se manifesta, a ânima é tão fria e indiferente como certos aspectos violentos da própria natureza. E na Europa, até hoje, isso se traduz muitas vezes na crença de feiticeiras. Outro lado, se a experiência de um homem com a sua mãe tenha sido positiva, sua ânima também poderá ser afetada, mas de um modo diferente, tornando-o mais efeminado ou submisso a mulheres, incapaz, portanto, de lutar em face das dificuldades da vida. Uma ânima desse tipo pode fazer do homem um sentimental, ou deixá-lo tão melindroso como uma solteirona, ou tão sensível como aquela princesa de um conto de fadas, que mesmo deitada sobre 30 colchões, ainda sentia um pequeno grão de ervilha. Uma manifestação ainda mais sutil da ânima negativa aparece, em alguns contos de fadas, sob a forma da princesa que pede a seus pretendentes que respondam a uma série de enigmas ou que se escondam exatamente na sua frente. Os candidatos morrem se não conseguem encontrar as respostas ou se ela descobre onde se esconderam, e a princesa sempre ganha. A ânima, sob esse aspecto, envolve os homens num jogo intelectual destruidor.
podemos notar o efeito dos seus estratagemas em todos os diálogos neuróticos e pseudo-intelectuais que impedem o contato direto do homem com a vida e suas verdadeiras definições. Ele pensa tanto a respeito da vida que não consegue vivê-la e perde toda a espontaneidade e habilidade de comunicação. A manifestação mais frequente da ânima é a que toma a forma de uma fantasia erótica. Os homens podem ser levados a alimentar essas fantasias no cinema, nos shows de striptease ou nas revistas e livros pornográficos. É um aspecto primitivo e grosseiro da ânima, mas que só se torna compulsivo quando o homem não cultiva suficientemente suas relações afetivas, quando a sua atitude para com a vida mantém-se infantil. Todos esses aspectos da ânima apresentam as mesmas tendências que observamos na sombra, isto é, podem ser projetados de maneira a aparecerem qualidades pertencentes a uma determinada mulher. É a presença da ânima que faz um homem apaixonar-se subitamente ao avistar pela primeira vez uma mulher, sentindo de imediato que é aquela. Nesse caso, ele sente como se já a conhecesse a vida inteira, prendendo-se a ela de tal maneira que parece aos outros ter perdido o juízo. Mulheres cujo aspecto lembra um pouco a figura de fada atraem especialmente essas projeções da ânima, porque os homens conseguem conferir inúmeras qualidades a criaturas fascinantemente nebulosas em torno de quem podem tecer as mais variadas fantasias. Essa projeção da ânima, arrebatada e repentina, como ocorre num caso de amor, pode afetar seriamente um casamento, levando ao conhecido triângulo amoroso e a todas as dificuldades que o acompanham. Só existe solução para este drama quando se reconhece a ânima como um poder interior. O objetivo secreto do inconsciente ao provocar toda essa complicação é forçar o homem a desenvolver e amadurecer o seu próprio ser, integrando melhor sua personalidade inconsciente e trazendo-a à realidade de sua vida. Já falamos bastante a respeito do lado negativo da ânima. Há também igual número de importantes aspectos positivos. A ânima é, por exemplo, responsável pela escolha da esposa certa. Outra função sua igualmente relevante. Quando o espírito lógico do homem se mostra incapaz de discernir os fatos ocultos em seu inconsciente, a ânima ajuda-o a identificá-los. Mais vital ainda é o papel que representa sintonizando a mente masculina com seus valores interiores positivos, abrindo assim caminho para um conhecimento interior mais profundo. É como se um rádio interno fosse sintonizado em uma frequência que excluísse as interferências inoportunas e captasse a voz do grande homem. Estabelecendo essa recepção radiofônica interior, a ânima assume um papel de guia ou de mediador, tanto para o mundo interior quanto para o self. É assim que ela se revela no exemplo que descrevemos anteriormente da iniciação dos xamãs. É como surge no papel da Beatriz, do Paraíso de Dante, e também no da deusa Ísis, ao aparecer em sonhos a Apuleio, o famoso autor de O Asno de Ouro, iniciando-o numa forma de vida mais elevada e espiritual. O sonho de um psicoterapeuta de 45 anos pode nos ajudar a compreender o papel de guia interior representado pela ânima. Ao deitar-se, na noite anterior à que teve este sonho, pensou consigo mesmo quanto lhe era difícil suportar a vida sozinho, sem o amparo de uma fé. Pôs-se a invejar aqueles que contam com o amparo maternal de uma organização comunitária. Fora criado na religião protestante, mas já não tinha qualquer filiação religiosa, e teve o seguinte sonho. Encontro-me na nave de uma velha igreja, cheia de gente. Sento-me, com minha mãe e minha mulher, no final da nave, no que me parecem ser lugares extras. Devo celebrar a missa como um padre e tenho um grande missal em minhas mãos, ou talvez um livro de orações ou uma antologia de versos. O livro não me é familiar e não consigo encontrar o texto certo. Estou muito agitado porque devo começar logo e, aumentando minha aflição, minha mãe e minha mulher me perturbam tagarelando sobre coisas insignificantes. O órgão para de tocar
e todos esperam por mim. Levanto-me então, resolutamente, e peço a uma das freiras, ajoelhada atrás, que me passe o seu missal, indicando-me a leitura certa, o que ela faz cortesmente. Como se fosse uma sacristã, essa religiosa me precede ao altar, que fica em algum lugar atrás de mim e à esquerda, como se chegássemos de uma nave lateral. O missal parece uma grande folha ilustrada, uma espécie de tábua de 3 pés de comprimento por 1 de largura, onde está o texto com gravuras antigas dispostas em colunas, uma ao lado da outra. Primeiro a freira tem de ler uma parte da liturgia e continuo sem encontrar o lugar certo do texto. Ela dissera ser o número 5, mas os números estão embaçados e não consigo achá-lo. Resolutamente, no entanto, volto-me para a congregação e encontro agora o número 15, o penúltimo da tábua, apesar de ainda não saber se conseguirei decifrá-lo. Mas quero tentar de qualquer maneira. Acordo. Esse sonho expressava de maneira simbólica a resposta do inconsciente aos pensamentos que o sonhador tivera na véspera. Essencialmente, dizia-lhe: você mesmo deve tornar-se o padre da sua igreja interior, a igreja da sua alma. Assim, o sonho mostra ao sonhador que ele, na verdade, tem o amparo de uma organização. Está dentro de uma igreja, não uma igreja edificada no mundo exterior, mas uma que existe dentro da sua própria alma. Os fiéis, todas as suas qualidades psíquicas, querem que ele exerça as funções de padre e que celebre a missa. O sonho não faz alusão à missa real, pois o seu missal é diferente do verdadeiro. Parece que a ideia da missa foi usada como símbolo e, portanto, representa um ato sacrificial em que está presente uma divindade com quem o homem pode se comunicar. Essa solução simbólica, de certo, não é válida de modo geral, mas relaciona-se particularmente com a pessoa que teve o sonho. É uma solução típica para um protestante, já que o católico praticante geralmente descobre a sua ânima sob a forma da própria igreja, enquanto as imagens sagras são para ele símbolos do seu inconsciente. Nosso sonhador não possuía essa experiência eclesiástica e foi por isso que teve de tomar um rumo interior. Além disso, o sonho disse-lhe o que tinha que fazer. Sua fixação materna e sua extroversão, representada pela mulher, que é uma pessoa extrovertida, perturbam-no e deixam-no inseguro e, ocupadas com uma conversa sem nenhum sentido, impedem que você celebre a sua missa interior. Mas se você acompanhar a freira, a ânima introvertida, ela o guiará, como acólito e como padre. Ela tem um estranho missal composto de 16, ou seja, 4 vezes 4, velhas gravuras. Sua missa consiste na contemplação dessas imagens psíquicas que a sua ânima religiosa lhe revelar. Em outras palavras, se o sonhador conseguir vencer a insegurança interior causada pelo complexo materno, descobrirá que a tarefa que lhe cabe na vida tem a natureza e a propriedade de uma cerimônia religiosa, e que, se meditar sobre o significado simbólico das imagens de sua alma, elas hão de lhe conduzir a uma realização plena. Nesse sonho, a ânima aparece em sua função positiva, isto é, como mediadora entre o ego e o self. A configuração de 4 vezes 4 das gravuras revela que a celebração da missa interior é realizada a serviço da totalidade. Como demonstrou Jung, o núcleo da psique, o self, expressa-se normalmente sob a forma de alguma estrutura quaternária. O número 4 está sempre ligado à ânima, porque, segundo Jung, existem 4 estágios no seu desenvolvimento. O primeiro está bem simbolizado na figura de Eva, que representa o relacionamento puramente instintivo e biológico. O segundo pode ser representado pela Helena de Fausto, que personifica um nível romântico e estético, mas que é também caracterizado por elementos sexuais. O terceiro estágio poderia ser exemplificado pela Virgem Maria, uma figura que eleva o amor, Eros, à grandeza da devoção espiritual. O quarto estágio é simbolizado pela sapiência, a sabedoria que transcende até mesmo a pureza e a santidade, como a sulamita dos Cânticos de Salomão. No desenvolvimento psíquico do homem moderno, esse estágio raramente é alcançado. Talvez seja a figura da Mona Lisa a que mais se aproxima desse tipo de ânima. No momento, é suficiente notarmos que o conceito de quaternidade ocorre com frequência em certos tipos de material simbólico.
Seus aspectos essenciais serão discutidos mais adiante. Mas qual a significação, em termos práticos, do papel da ânima como guia para o mundo interior? Essa função positiva ocorre quando o homem leva a sério os sentimentos, os humores, as expectativas e as fantasias transmitidas por sua ânima e quando ele os concretiza de alguma forma, por exemplo, na literatura, pintura, escultura, música ou dança. Quando trabalha calma e demoradamente todas essas sugestões, outros materiais ainda mais profundos surgem do seu inconsciente, entrando em conexão com o material primitivo. Depois que uma fantasia materializou-se de alguma forma específica, ela deve ser examinada tanto ética como intelectualmente, numa avaliação sensível e calculada. E é necessário considerá-la como absolutamente real, sem qualquer dúvida de que seja apenas uma fantasia. Se assim for feito, devotadamente e por um longo período, gradualmente irá se tornando a única realidade existente, podendo então se expandir de maneira plena na sua verdadeira forma. Muitos exemplos literários mostram a ânima como guia e mediadora do mundo interior. A Hipnerotomachia, de Francesco Colonna, Ela, de Rider Haggard, ou O Eterno Feminino, do Fausto de Goethe. Num texto místico medieval, a ânima explica sua própria natureza da seguinte maneira: sou a flor dos campos e o lírio dos vales. Sou a mãe do amor terno, do medo, do conhecimento e da sagrada esperança. Sou a mediadora dos elementos, fazendo com que um entre em comunhão com o outro. O que é quente, torno frio, e o que é frio, quente. O que é seco, faço úmido e vice-versa. O que é rígido, eu amacio. Sou a lei na boca do padre, a palavra do profeta e o conselho do sábio. Mato e dou vida, e ninguém pode escapar às minhas mãos. Na Idade Média, houve uma perceptível diferenciação espiritual nos assuntos religiosos, poéticos e outras representações culturais, e o mundo fantasioso do inconsciente foi reconhecido mais nitidamente do que antes. Durante esse período, o culto cavaleiresco da dama significava uma tentativa de diferenciar o lado feminino da natureza masculina na relação do homem com a mulher exteriormente e em relação ao seu próprio mundo interior. A dama, a cujo serviço o cavaleiro se entregava e por quem praticava seus feitos heróicos, era, naturalmente, uma personificação da ânima. O nome da portadora do Santo Graal, na versão da lenda de Wolfram von Eschenbeck, é especialmente significativo: condutor de amor. Ela ensinava ao herói a distinguir tanto os seus sentimentos quanto a sua conduta para com as mulheres. Mais tarde, no entanto, esse esforço individual e pessoal para aperfeiçoar as relações com a ânima foi abandonado quando o aspecto sublime da figura feminina confundiu-se com a imagem da Virgem, então objeto de devoção e louvor ilimitados. Quando a ânima, com os traços da Virgem, foi concebida como uma força totalmente positiva, seus aspectos negativos expressaram-se na crença em feiticeiras. Na China, a figura equivalente à Virgem Maria é a deusa Kuan Yin. Uma figura mais popular da ânima chinesa é a Dama da Lua, que concede o dom da poesia ou da música a seus favoritos, a quem pode também tornar imortais. Na Índia, o mesmo arquetipo é representado por Shakti, Parvati, Rati e muitas outras. Entre os maometanos, vamos encontrá-lo em Fátima, a filha de Maomé. O culto da ânima, como figura religiosa oficialmente reconhecida, traz o sério inconveniente de fazê-la perder seus aspectos individuais. Por outro lado, se a considerarmos apenas um ser pessoal, há o perigo de, projetando-a no mundo exterior, só nele podermos encontrá-la. Esta última situação pode criar grandes problemas, já que, nesse caso, ou o homem se torna vítima de fantasias eróticas ou compulsivamente dependente de uma mulher real. Apenas a decisão dolorosa, mas essencialmente simples, de levar a sério os nossos sentimentos e fantasias pode, nesse estágio, evitar uma completa estagnação do processo de individuação, pois só assim o homem pode descobrir o que significa essa figura como realidade interior. Nesse processo, a ânima volta ao que era inicialmente, a mulher no interior do homem, transmitindo-lhe as mensagens vitais do self. Ânimos, o elemento masculino interior. A personificação masculina do inconsciente, na mulher,
O ânimos apresenta, tal como a ânima no homem, aspectos positivos e negativos. Mas o ânimos não costuma se manifestar sob a forma de fantasias ou inclinações eróticas, mas aparece mais comumente como uma convicção sagrada. Quando uma mulher anuncia tal convicção com voz forte, masculina e insistente, ou a impõe às outras por meio de cenas violentas, reconhece-se facilmente sua masculinidade encoberta. No entanto, mesmo em uma mulher que exteriormente se revele muito feminina, o ânimos também pode ter uma força igualmente firme e inexorável. De repente podemos nos deparar com algo de obstinado, frio e totalmente inacessível em uma mulher. Um dos temas favoritos do ânimos que esse tipo de mulher remói sem cessar é: a única coisa no mundo que eu desejo é amor, e ele não me ama. Ou, nessa situação existem apenas duas possibilidades, e ambas são igualmente más. O ânimos nunca aceita exceções. Dificilmente podemos contradizer uma opinião do ânimos, porque em geral é uma opinião certa. No entanto, raramente enquadra-se em uma determinada situação individual. É uma opinião que parece razoável, mas que está fora de propósito. Assim como o caráter da ânima masculina é moldado pela mãe, o ânimos é basicamente influenciado pelo pai da mulher. É o pai que dá ao ânimos da filha convicções incontestavelmente verdadeiras, irretrucáveis e de um colorido todo especial. Convicções que nunca têm a ver com a pessoa real que é aquela mulher. Por isso, o ânimos, tal como a ânima, pode, algumas vezes, tornar-se o demônio da morte. Por exemplo, em um conto de fadas cigano, uma mulher solitária acolhe um encantador estranho, apesar de ter tido um sonho que lhe anunciava a chegada do Rei da Morte. Depois de estarem juntos por algum tempo, ela insiste para que ele lhe diga quem é. A princípio, o jovem recusa, dizendo-lhe que ela morrerá se ele assim o fizer. Ela insiste, no entanto, e de repente, ele lhe confessa que é a própria morte. Naquele mesmo instante, a mulher morre de medo. Do ponto de vista mitológico, o belo forasteiro é, provavelmente, a imagem pagã do pai ou de um deus, que aparece aqui como o rei dos mortos, lembrando o rapto de Perséfone por Hades. Mas, psicologicamente, ele representa uma forma particular do ânimos, que afasta as mulheres de qualquer relacionamento humano e, sobretudo, de qualquer contato com os homens. Personifica uma espécie de casulo dos pensamentos oníricos, dos desejos e julgamentos que definem as situações como elas deveriam ser, afastando a mulher da realidade da vida. O ânimos negativo não aparece apenas como o demônio da morte. Nos mitos e contos de fadas, ele faz o papel de assaltante ou de assassino. Barba Azul, que mata em segredo todas as suas mulheres, é um exemplo desse tipo de ânimos. Sob essa forma, o ânimos personifica todas as reflexões semiconscientes, frias e destruidoras que invadem uma mulher durante a madrugada, especialmente quando ela deixou de realizar alguma obrigação ditada pelos seus sentimentos. É então que ela se põe a pensar nas heranças de família e em outros problemas do mesmo tipo, tecendo uma espécie de rede de pensamentos calculistas, de malícia e intriga que a leva até mesmo a desejar a morte de outras pessoas. Quando um de nós morrer, vou me mudar para a Riviera, disse uma mulher ao marido quando visitavam a costa mediterrânea. Um pensamento que se tornou relativamente inocente porque ela o exprimiu. Acalentando secretamente tais atitudes destruidoras, uma mulher pode levar o marido a adoecer, se acidentar ou até mesmo morrer. Ou a mãe pode fazer o mesmo aos filhos. Também pode resolver impedir o casamento de um deles, uma forma de aberração profundamente oculta e que raramente vem à superfície da consciência materna. Uma velha senhora ingênua disse-me uma vez, enquanto me mostrava o retrato do filho, que morrera afogado aos 27 anos. Prefiro assim, é melhor do que perdê-lo para outra mulher. Uma estranha passividade, uma paralisação de todos os sentimentos ou uma profunda insegurança que pode levar a uma sensação de nulidade e de vazio é, às vezes, o resultado de uma opinião inconsciente do ânimos. No mais íntimo de uma mulher, murmura o ânimos: você não tem salvação. Para que lutar? Não vale a pena realizar nada. Não adianta querer fazer alguma coisa. A vida vai mudar para melhor. Infelizmente, cada vez que uma dessas personificações do inconsciente se apodera de nossa mente, parece que somos nós mesmos que criamos aquele tipo de pensamentos e sentimentos. O ego se identifica com eles a tal ponto que se torna incapaz de destacá-los e de reconhecê-los exatamente como são.
Fica-se de fato possuído pelo personagem do inconsciente. Só quando esse estado de dependência cessa é que se verifica, horrorizado, que se fez e disse coisas diametralmente opostas ao que na verdade se pensa e sente, isto é, que se foi vítima de um fator de alienação psíquica. Tal como a ânima, o ânimos não consiste apenas de qualidades negativas, como a brutalidade, a indiferença, a tendência à conversa vazia, as ideias silenciosas, obstinadas e más. Também apresenta um lado muito positivo e valioso. Pode lançar uma ponte para o self por meio da atividade criadora. O seguinte sonho de uma mulher de 45 anos ajuda-nos a ilustrar essa afirmação. Duas figuras mascaradas sobem por um balcão e penetram na casa. Estão envoltas em casacos com capuzes e parecem querer perseguir-me e a minha irmã. Ela se esconde debaixo da cama, mas as duas figuras puxam-na com uma vassoura e torturam-na. Chega a minha vez. A figura que parece ser o chefe me empurra de encontro à parede, fazendo gestos mágicos diante do meu rosto. Enquanto isso, a segunda faz um desenho qualquer na parede e, quando olho, digo-lhe, para mostrar-me simpática, "Ah, mas que bem desenhado!" De repente, quem está me torturando apresenta-se com o rosto nobre de um artista e diz, orgulhoso, "É mesmo", e começa a limpar os óculos. O aspecto sádico dessas duas figuras era bem familiar à minha paciente, que sofria de sérios ataques de ansiedade durante os quais ficava obcecada pela ideia de que as pessoas a quem amava encontravam-se em perigo ou estavam mortas. Mas o fato de o ânimos estar representado por um personagem duplo sugere que os ladrões personificam um fator psíquico também de efeito duplo, e que poderia ser algo bem diferente desses pensamentos atormentosos. A irmã, que foge dos homens, é apanhada e torturada. Na realidade, ela morrera havia tempos, muito jovem. Era muito bem dotada do ponto de vista artístico, mas aproveitava pouco seu talento. A seguir, o sonho revela que os ladrões mascarados são artistas disfarçados e que, se a sonhadora reconhecer os seus dons, que são os dela própria, eles desistirão das suas intenções malévolas. Qual o sentido profundo do sonho? É aquele que os espasmos de ansiedade denunciam realmente um perigo mortal e genuíno, mas também uma possibilidade de atividade criadora para aquela mulher. Tal como sua irmã, ela tinha bastante talento para pintura, mas estava em dúvida se seria uma ocupação realmente válida para ela. Agora o sonho vem dizer-lhe energicamente que deve aproveitar esse talento. Se obedecer, o ânimos destruidor que a atormenta será transformado numa atividade criadora e rica de sentido. O ânimos aparece muitas vezes, como nesse sonho, simbolizado por um grupo de homens. Neste caso, o inconsciente indica que o ânimos representa um elemento mais coletivo que pessoal. Por isso, as mulheres referem-se habitualmente, quando o ânimos se expressa por seu intermédio, a nós, ou a eles, ou a todos, e em tais circunstâncias empregam na sua conversa palavras como sempre, devíamos, precisamos, etc. Um grande número de mitos e de contos de fadas conta a história de um príncipe transformado por feitiçaria em animal ou monstro que é redimido pelo amor de uma jovem, processo que simboliza o modo de integração do ânimos na consciência. O Dr. Henderson comentou sobre o significado desse motivo de A Bela e a Fera no capítulo precedente. Em muitos deles, a heroína não tem permissão para fazer qualquer pergunta a respeito do seu misterioso e desconhecido marido. Ou então, só o encontra no escuro e nunca pode olhar-lhe o rosto. Está implícito que se o amá-lo e confiar nele cegamente, poderá libertá-lo. Mas isso nunca acontece. Ela sempre quebra a promessa feita e só vai encontrar novamente seu amado depois de longa e sofrida busca. A analogia desse tipo de situação mitológica com a vida comum está no fato de que a atenção consciente de uma mulher que tem de dar aos problemas de seu ânimos toma muito tempo e envolve bastante sofrimento. Mas, se ela se der conta da natureza desse ânimos e da influência que ele exerce sobre a sua pessoa, e se enfrentar essa realidade em lugar de se deixar possuir por ela, o ânimos pode tornar-se um companheiro interior precioso que vai contemplá-la com uma série de qualidades masculinas, como a iniciativa, a coragem
a objetividade e a sabedoria espiritual. O ânimos, tal como a ânima, apresenta 4 estágios de desenvolvimento. O primeiro é uma simples personificação da força física, como um atleta ou homem musculoso. No estágio seguinte, o ânimos possui iniciativa e capacidade de planejamento. No terceiro, torna-se o verbo, aparecendo muitas vezes como professor ou clérigo. Finalmente, na sua 4ª manifestação, o ânimos é a encarnação do pensamento. Nessa fase superior, torna-se, como a ânima, o mediador de uma experiência religiosa por meio da qual a vida adquire um novo sentido. Dá à mulher uma firmeza espiritual e um invisível amparo interior que compensa a sua brandura exterior. O ânimos, na sua forma mais desenvolvida, relaciona a mente feminina com a evolução espiritual da sua época, tornando-a assim mais receptiva a novas ideias criadoras do que o homem. É por isso que antigamente, em muitos países, cabia às mulheres a tarefa de adivinhar o futuro ou a vontade dos deuses. A audácia criadora do seu ânimos positivo expressa por vezes pensamentos e ideias que estimulam os homens a novos empreendimentos. O homem interior da psique feminina pode provocar problemas semelhantes aos mencionados em relação à ânima. O que complica bastante tudo isso é o fato de um dos cônjuges, quando possuído pelo ânimos ou pela ânima, criar automaticamente tal clima de irritação em torno do outro que ele ou ela também acaba por ficar possuído. Ânimos e ânima tendem sempre a levar o diálogo ao seu nível mais baixo, gerando um desagradável clima de irascibilidade e emoção. Como já assinalamos, o lado positivo do ânimos pode personificar um espírito de iniciativa, coragem, honestidade e, na sua forma mais elevada, de grande profundidade espiritual. Por meio do ânimos, a mulher pode tornar-se consciente dos processos básicos de desenvolvimento da sua posição objetiva, tanto cultural quanto pessoal, e encontrar assim o seu caminho para uma atitude intensamente espiritual em relação à vida. Isso naturalmente pressupõe que seu ânimos já tenha cessado de emitir opiniões absolutas. A mulher deve buscar a coragem e a grandeza de espírito interior capazes de lhe permitir avaliar a inviolabilidade das suas convicções. Só então estará capacitada a aceitar sugestões do seu inconsciente, sobretudo as que contradizem as opiniões do seu ânimos. Só então, repetimos, é que as manifestações do Self chegarão a ela e a farão compreender conscientemente o seu sentido. O Self, símbolo da totalidade. Se um indivíduo teve uma longa e séria luta contra a sua ânima ou contra o seu ânimos de maneira a não se deixar identificar parcialmente com eles, o inconsciente muda o seu caráter dominante e aparece sob nova forma simbólica, representada pelo Self, o núcleo mais profundo da psique. Nos sonhos da mulher, esse núcleo em geral é personificado por uma figura feminina superior, uma sacerdotisa, uma feiticeira, uma mãe terra ou uma deusa da natureza ou do amor. No caso do homem, ele manifesta-se como um iniciador masculino ou um guardião, o guru dos hindus, um velho sábio, um espírito da natureza e assim por diante. 2 lendas folclóricas ilustram o papel que esse tipo de personagem pode desempenhar. A primeira é uma lenda austríaca. Um rei ordenara a seus soldados que montassem guarda durante a noite em torno do corpo de uma princesa negra que fora enfeitiçada. Todas as noites, à meia-noite, ela se levantava e matava um guarda. Finalmente, um soldado que deveria estar de serviço àquela hora consegue fugir, apavorado, para os bosques. Lá encontra um velho violinista, que era Nosso Senhor em pessoa. Esse músico indica-lhe como se esconder numa igreja e o que fazer para não ser descoberto pela princesa negra. Graças a essa ajuda divina, o soldado consegue libertar a princesa do encantamento e casa-se com ela. Logicamente, o velho violinista que era Nosso Senhor em pessoa é, em termos psicológicos, uma personificação simbólica do Self.
Graças ao seu auxílio, o ego evita a sua destruição e é capaz de vencer e mesmo de libertar um aspecto altamente perigoso da sua ânima. Na psique da mulher, como já dissemos, o self adquire personificações femininas. Este conto esquimó ilustra a nossa observação. Uma jovem solitária que sofreu uma decepção amorosa encontra um mágico que viaja num barco. Ele é o espírito da lua, aquele que deu à humanidade todos os animais e que também garante boa sorte aos caçadores. Ele carrega a moça para o reinado dos céus. Numa ocasião em que a deixa sozinha, ela vai visitar uma pequena casa que fica perto da sua mansão. Ali encontra uma mulher minúscula, vestida com a membrana intestinal de uma foca barbuda, que previne a heroína para que tome cuidado com o espírito da lua, dizendo-lhe que ele pretende matá-la. Parece que esse espírito é uma espécie de barba azul. Arranja-lhe uma longa corda pela qual a jovem poderá descer à terra quando chegar a lua nova, que é justamente o momento em que o espírito da lua pode ser enfraquecido pela pequena mulher. A jovem desce pela corda, mas ao chegar à terra não abre os olhos tão rapidamente quanto lhe fora recomendado